Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem tá assistindo a gente à tarde. E boa noite para quem tá assistindo a gente à noite. Começamos mais um episódio do Pod Jovem, aqui na 27ª Bienal Internacional do Livro. E dessa vez a gente está recebendo aqui mais um autor que está aqui nos estandes, trouxe seu livro, vai falar um pouco dessa trajetória da diagramação. E para apresentar ele, vou deixar a Vital apresentar e depois a gente faz a nossa autodescrição. Estamos aqui com o Hugo Paz, que é produtor audiovisual, escritor, performer. E eu vou começar falando, me autodescrevendo, né? Eu sou uma travesti negra de pele clara, cabelos cacheados escuros, estou com um vestido preto e a credencial da Bienal, um relógio dourado no braço direito e uma pulseirinha de diamantes no braço esquerdo. Vamos para Carol! Bom, sou uma mulher branca de 1,70 m, tenho cabelos castanhos escuros que ultrapassam um pouco a altura do ombro, ondulado, tenho sobrancelhas grossas, uso um óculos de grau de armação laranja, piercing no nariz, uso um vestido preto e um crachá da Bienal, anéis prateados nos dedos indicadores. Agora eu vou pedir para ele, que é artista visual e tudo isso, que a Vital celebrou aqui com a gente, né? Essa sua chegada, seja muito bem-vindo, Hugo Paz. Por favor, faça sua autodescrição para a gente ter acessibilidade nesse podcast. Boa tarde a todos, Bienal Internacional do Livro, um prazer imenso estar com vocês, Pod Jovem. Bom, sou um homem negro de 1,70 m mais ou menos, uns 84 quilos, tô de boina, uma camisa amarela e preta, com símbolos do folclore, uma blusa preta e uma calça jeans azul, tênis branco. Aí sim. Com cavanhaque. Boa. Conta pra gente, Hugo, essa é a sua primeira Bienal? Bom, essa é a 4ª Bienal, Uhum. né? Então, participando aí pelo Conselho Regional de Biblioteconomia da 8ª Região. A primeira Bienal que eu participei em 2010, eu estava lançando meu segundo livro, Poesias da Verdade. Uhum. E assim foi uma surpresa, né? Porque até então eu vinha na Bienal, mas vinha até então como leitor. Então eu falei, nossa, quando eu vim deu aquele choque, né? Eu falei, nossa, primeira vez na Bienal lançando um livro. Né? E foi bem bacana essa experiência. E aí, eu estou na 4ª Bienal, graças a Deus, né? Muita luta aí. E é bom, né? O trabalho assim sendo reconhecido depois de tantas batalhas aí, né? Uhum. Você lembra da sua primeira Bienal como leitor, assim? O que você sentiu quando você veio? Fiquei fascinado, né? Era um mundo novo para mim, né? Então, eu desde muito novo, tendo contato com os livros, assim, na infância, gibis, literatura infanto-juvenil. Então, até então, não imaginava, né? Um dia estar numa Bienal, né? Uhum. E quando eu vi assim, fiquei muito empolgado, né? Vários títulos, vários autores. Essa festa da literatura, acho que é de suma importância para o nosso país, né? Com certeza. Pra gente criar um público, assim, formar leitores. A gente precisa, nosso país, né? Incentivar a leitura, o gosto pela leitura. E um espaço como esse é de grande importância, né? Com certeza. Pra que esse incentivo. Potência, né? Essa semana a gente viu aqui muitas presenças das escolas públicas ocupando esse espaço, passando pela Bienal, né? E daí, pensando em produção cultural sensível, que é a formação do programa de formação que a gente faz parte, a gente pensa que esse processo de formação de público, ele é muito difícil, mas é muito potente, né? É um trabalho a longo prazo, assim. E a formação de público leitor também, né? Porque por mais que a gente debata aqui, é livro físico, é livro digital, hoje a gente comentou bastante sobre o audiobook, né, Vital? Sobre a potência do audiobook. A gente vê que o livro físico, ele não se perde. As pessoas gostam do cheiro de livro novo e tudo isso. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o seu processo com a leitura também, né? Quando que você começa a se reconhecer leitor? Quais são os seus livros, assim, do coração? Já falar um pouquinho sobre o seu livro que você trouxe aqui. Bom, como eu falei, né, Carol? Eu comecei muito novo, né? Aham. Literatura infanto-juvenil, gibis. Só que, assim, eu tive contato com o movimento hip-hop. Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Dali começou uma formação, vamos dizer, crítica da minha realidade. Porque até então, um jovem, 14 anos, da periferia, de Osasco, tendo contato com o rap, com o hip hop, o grafite. Então eu comecei a ter uma leitura muito crítica da minha realidade. Então foi, comecei a contestar.
a questão da problemática social, desigualdade, racismo, preconceito, os problemas econômicos, várias questões ali que as pessoas da periferia sofrem, né? Então, comecei a ver através disso, então, quando eu tive contato com hip hop, então começava a compor letras de rap ali com os amigos e fazer alguns grafites. Então, ali foi uma escola para mim, o hip hop foi uma grande escola, né? Daí, depois que eu comecei a ter contato com hip hop, meio que o caminho das artes começou aí na minha vida, tentei ser músico, acabou não vingando muito. Só que hoje, engraçado, né? Nesse livro aqui, o meu novo livro, Máquina de Pensamentos, esse livro tem uma composição minha. Tem? Tem. Nossa. Tem uma composição que eu falei, vou me arriscar, vamos ver como que sai, né? E daí eu falei, vou musicar. Só que assim, não sou músico. Tenho mais ou menos uma noção ali de batidas, de acordes, né? Então eu falei, vamos ver o que sai. Porque até então a ideia é de fazer uma poesia mais livre, dentro do campo performático, do jogo teatral. Então foi meio que processo de experimentação. Entendeu? Aconteceu. Tanto que eu tô num projeto de uma performance poética, né? Que fui apresentar em alguns espaços. E assim, muitos autores que me influenciaram bastante. Por exemplo, eu via muito Racionais, GOG, Espaço Rap, né? Gosto muito de Solano Trindade, Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto, que foi uma grande porta assim, de entrada essa questão de algumas reflexões sobre o racismo no Brasil. Então, a gente pega a época do Lima Barreto, as questões que ele abordava, né, sobre o homem ali à margem de uma sociedade tão preconceituosa, tão racista. Então, o Lima Barreto foi uma grande referência, a Luiz Azevedo, Guimarães Rosa, José Luiz do Rego. Muito legal você comentar como o movimento hip hop tem exerce essa função na sua caminhada de olhar a cultura como uma possibilidade de trabalho, de vida, de forma de viver e de estar ali sempre em comunidade, né? O papel do movimento hip hop, como ele está sempre presente nas culturas, na cultura de periferia, e que aqui em São Paulo é um movimento reconhecido pela secretaria, né? Ah, sim, tanto é que me politizou, né, Carol? Vocês imaginam um jovem de 14 anos já ter essa visão da sua realidade, mas uma visão crítica, assim, uma visão de denúncia mesmo, sabe? De você questionar toda a problemática que a gente vive no nosso país. Então, para mim, assim, agradeço muito ao hip hop. Eu acho que é de suma importância esse movimento para as periferias, para a gente, sabe, potencializar a nossa voz, para a gente estar ocupando esses espaços, sabe? Estar acessando. Acho que é muito importante isso, entendeu? E o quanto que o hip hop, o rap, eu digo porque eu cresci no Capão Redondo, né? Então, eu digo que eu sobrevivi o inferno que Racionais cantava nas músicas mesmo, assim. E que a gente consegue entender como que as influências, acho que do break, do grafite e das outras linguagens do hip hop também influenciam na literatura, né? E que tudo isso é literatura também. Tudo isso influencia no que hoje a gente chama de literatura periférica, que é o que você produz, que é o que a gente vê Sérgio Vaz e vários outros autores. Mas eu queria te perguntar, em que momento dessa sua trajetória você se percebeu como um escritor, assim? Como que foi esse processo para você de virar essa chavinha? Porque, na verdade, assim, a minha história, no contato mesmo, o acesso ao processo da escrita, não deu no momento que eu conheci o hip hop, a gente falar, eu vou fazer, vamos lá, produzir, publicar, não foi nesse momento. Porque, como eu falei, eu fui acessando várias vertentes das artes. Então, ou seja, grafite, comecei a compor no rap, daí fui tentar ser músico. Daí depois que eles abriram uma ONG cultural ali no meu bairro, né? Isso em 2006. Eles abriram essa ONG cultural. Qual era o bairro? Ali no Butantã. Butantã. Ah, é. Eles abriram uma ONG cultural lá. Eu cheguei, não tinha ouvido nem falar de saraus. E eu fui, conheci o sarau. Um amigo meu me chamou, vamos lá pra você ver como que é. Qual era o sarau? Ixi, agora não vou lembrar o nome. Tudo bem. De cabeça não vou lembrar. Faz tanto tempo, assim. Mas eu sei que eu cheguei nesse sarau, o pessoal declamando poesias, tocando música autoral, um outro contracenando um texto de uma peça, né? E você, nossa, eu quero também, falei, eu quero falei, estar como lá. que é isso? Não conhecia. Falei, interessante, né? Aham, Isso em 2006. aham.
Daí em 2007 eu ainda tentando na música ali, sabe? Vamos ver o que vai dar. Vamos lá, vai. Aham. Tinha algumas coisas que eu tinha escrito e tocando, né? Falei, vamos ver. Umas composições, vamos ver como que sai. Então, os primeiros saraus, eu lembro que o primeiro sarau que eu participei oficialmente, se não me engano, foi no CCJ, aqui na Vila Nova Cachoeirinha. Uhum. CCJ marcando presença aqui em muitas entrevistas como um equipamento importante para a Muito juventude, importante. né? Para conhecimento de várias linguagens da arte. Muito legal você estar comentando isso e pontuar mais uma vez a importância do CCJ e o tamanho que esse Que foi o primeiro que eu potência. participei oficialmente, cara, foi o primeiro que eu participei. Então eu Aham. cheguei, fui lá, fui arriscar tocar, nossa, meu Deus do céu, como que eu vou fazer, né? Fui lá e me joguei. Aham. Em 2007. Eu participei desse. Se eu não me engano, nesse ano de 2007, eu participei de 3 saraus. Eu sei que foi esse do CCJ, Uhum. um no bairro de Arujá, Longe, hein? Arujá. eu ia pra lá. Foi longe. E outro, nossa, no meu bairro. 3 ou 4 saraus, se eu não me engano, nesse ano, né? Daí, em 2008, fui arriscar fazer biologia. Era o grande sonho da minha vida ser biólogo. Porque meu pai ele trabalhou mais de 30 anos no Instituto Butantan. E eu frequentava muito lá, né? Eu falei, nossa, natureza, animais. Eu quero. Então vamos ver como que vai ser. Fui arriscar fazer biologia. Isso em 2008. Fiquei um semestre, eu falei, meu, não é pra mim, deixa aqui. Então deixa. Daí, em 2008 eu tinha entrado na área da saúde. Pra trabalhar na área da saúde. No final, acho que se não me engano, acho que foi novembro de 2008. Eu entrei pra fazer o curso de técnico de radiologia. Eu falei, vou arriscar, né? Vamos ver se me deu biologia, de repente essa área dá. Daí, eu fiquei, se eu não me engano, eram por módulos os cursos, né? Os cursos técnicos são por módulos. Acho que, se não me engano, 4 módulos. Bom, eu sei que eu fiz um módulo ali. Uhum. Aham. Fiz um módulo de 2008, o final de 2008, até o começo de 2009. Daí eu falei, meu, também não dá. Quando entrou matemática, eu já corri. Não dá. Matemática não deixa quieto. Pega a gente, né? Cruzes! Corri. Na parte da anatomia óssea, eu falei, não, interessante, gostei, mas depois veio a matemática, eu corri. Nossa. Daí já tinha algumas coisas escritas, né? Falei, vamos ver o que dá, né? Vamos arriscar. Então, eu participei da minha primeira antologia, que foi por uma editora do Rio de Janeiro, que era a Câmara Brasileira dos Jovens Escritores, 54ª edição, isso em 2009. Então, participei com uma poesia minha nessa antologia. Uhum. Nesse mesmo ano, participei de outra antologia. Então, a antologia é onde você é um livro, pode ser de contos, poesias, crônicas, ou pode ser os 3, né? Os três estilos literários, que você participa, ou com um poema seu, 2 poemas, depende muito do projeto, né? Uhum. Que o coordenador estiver propondo. Daí eu participei, falei, uma poesia minha publicada no livro, vamos arriscar, né? Gostei, falei, nossa, não tinha tentado tanta coisa, não deu certo, falei, vamos agora vai, né? Uhum. Tinha tentado, como eu falei, né? Radiologia, biologia, falei, não deu certo. Daí eu falei, primeira antologia que eu participei. Daí, a segunda antologia, eu falei, agora, 2010, comecei a arriscar publicar meus livros. Daí foi que eu lancei o Minhas Eternas Poesias em fevereiro de 2010. Uhum. O Poesias da Verdade, se eu não me engano, foi julho ou agosto de 2010 também. Que tanto foi o livro que eu lancei na Bienal, na 21ª Bienal. Ai, que chique, né? Ah, Lançar um muito livro na chique. Bienal, né? Ai, um dia a gente vai fazer isso, né, Vital? Amiga, sim. Ai, na próxima Bienal. Me chama, hein? Me A chama, hein? gente vai estar lançando o livro, vai tirar foto com você. A gente não vai ter só podcast, a gente vai estar Entendeu? lançando o livro, né, Bienal? Sabe, vai ser tudo. Ai, Vital na Bienal, imagina. Sabe que muito legal que você comenta e que a gente já reparou, né? Que todo caminho caminhado ele é válido, né? A gente passa por Uhum. experiências que a gente não quer na nossa vida pra gente descobrir as que a gente quer, né? O importante é a gente ter a oportunidade de passar em todos os lugares e não se privar disso, né? Exato. Porque às vezes quando a gente não passa por um lugar, às vezes aquele lugar nem era pra ser pra gente, mas a gente conhece uma pessoa ali, né? A gente conhece, tem um acolhimento que a gente precisa naquele momento, tem acesso a outras coisas que a gente não conhecia, né? O quanto é importante a gente também ter experiências que às vezes a gente fala, não, isso eu não quero pra mim. Porque quando a gente sabe que a gente não quer, a gente descobre o que a gente quer, né? Exato. Eu mesma trabalho com teatro, tentei fazer faculdade 2 vezes de teatro, eu não consigo terminar um pouco, sabe? Tipo, fé que um dia eu termino, mas o meio acadêmico
às vezes não falou muito comigo. Você contando aí a trajetória com a matemática, biologia, a gente fica pensando, pô, tudo bem, às vezes um poeta precisa se ver em outros lugares para poder se ver no lugar que tem que estar, que é aqui na Bienal, né? Exato. E o engraçado assim também, porque quando eu tinha participado do... Porque, se não me engano, foram 2 saraus de Arujá, agora eu não lembro exatamente. Não, foram 2. Mas tinha chegado lá na periferia de Arujá, e tava lá na biblioteca, né? Daí tinha um caderno lá, que o pessoal deixava lá, você quer participar? Escreve alguma coisa, né? De repente a pessoa não tem um texto, mas quer... tem uma ideia de escrever um texto ali, produzir na hora. Eu falei, eu não vou, eu tô nervoso, eu não sou escritor, nada, não sou poeta. E falando pro rapaz que tava lá coordenando um sarau, né? E eu lembro como fosse hoje. Era um moçambicano. Falou o seguinte, cara. Falei, eu não vou, deixa quieto, eu não sou escritor, não é pra mim. Falou, não, você pode ser protagonista, cara. Você tem a opção de ser um protagonista ou um figurante na sua vida. Você quer ser um figurante? Então tá nas suas mãos. Não deixe de falar que você não pode. Seja o protagonista da sua história. Vai lá. Não se importa se tá certo ou errado. Não tem certo ou errado. Vai e se joga. Põe pra fora o que tá dentro de você. Você quer, não quer? Você quer falar? Então fiquei com isso na cabeça. Tanto que eu tenho até hoje isso comigo. Né? Não, tem que ser protagonista da nossa história. Eu fiquei com isso. Falei, nossa, nunca tinha falado isso pra mim. Então foi um ponto de reflexão muito forte, assim. Sabe, pra chacoalhar. Então ali, cara, começou meio uma catarse na minha cabeça. Assim, Foi a chavinha, assim, ó. Cristal de autoestima, né? Aham. Glow de leão na vida. Glow de leão. Vamos acordar? Mas assim, para além desse momento assim de você entender que eu posso, o que mais foi uma dificuldade para você nessa trajetória assim? Porque a gente vê que artistas periféricos e, enfim, outros jovens que também querem escrever, também querem publicar seus livros, passam por muitas dificuldades. E é legal que a gente entenda de você que passou por tudo isso, o que em algum momento para você foi muito difícil. Questão de editar o livro, né? Dinheiro pra você ter pra poder... É muito caro fazer uma edição de livro? Teve as edições aí que... Como foi? Bom, me indicaram uma editora, né? Falou, é uma editora que você vai lá, manda o livro pra eles vão ver e vão te cobrar um valor X. Então, ou seja, eles vão cobrar capa, diagramação, revisão, você manda pra eles. Falei, vamos arriscar. Eu lembro que meu primeiro livro eu vendi até o meu VR. Pra lançar. Vendeu Assim, entendeu? Foi muito difícil no começo você arcar com os custos. Eu acho que as vendas, no começo, que eu tava muito, assim, nos saraus, transitando pelos saraus aí da cidade, né? Então, tava mostrando a cara. Então, vocês imaginem um jovem ali da periferia tentando conquistar seu lugar ao sol. Então, aquilo tinha meio que sido uma novidade. Porque, então, como eu falei da música, a música não era uma coisa concreta. Não tinha materializado a música, assim. Ainda tava num processo. Você pega um violão, vai ter um churrasco em casa, encontrar os amigos na praça. A gente fazia ali uma brincadeira, né? Então o pessoal meio que você tá no processo, mais pra descontrair. Então, Agora é mais sobre propósito, né? Então depois começa a criar um propósito, uma militância, sabe? De você tá ali, tá tentando, tá lutando, tá resistindo. Então, a dificuldade foi para arcar com os custos, né, dos livros. E o interessante é que depois que eu comecei a escrever, eu conheci praticamente toda São Paulo. Que eu viajava, mas andava. Mogi das Cruzes, Arujá, Suzano, São Caetano do Sul. Nossa, foi o entorno todo. A minha madrinha, ela morava ali na Zona Leste. Ali, perto da Vila M. Eu lembro que naquela época, o time do São Caetano, ele tava pegando meio que ascensão no futebol brasileiro. Porque... Essa não. Não sabia que o São Caetano chegou a disputar a final da Libertadores em 2002. Gente, São Caetano entregando tudo, não é mesmo? São Caetano. A Carol é fã. Não, foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, São Caetano. Então, ou seja, foi o boom em 2010,
Não, começo dos anos 2000, o São Caetano chegou, subiu pra primeira divisão. Foi o bom, assim, entendeu? Foi disputar o Campeonato Brasileiro, Subiu pra final. segunda divisão. A primeira, assim, foi o bom. Uhum. São Caetano, nossa. E eu, quando ia na minha madrinha, né? E daí passava um ônibus ali, se eu não me engano, eram esses intermunicipais. Que eu não sei se eu vi alguma coisa de São Caetano. Que um dia eu perguntei pra ela, mas onde é São Caetano? Que é próximo, ela é divisa, né? Uhum. Porque tem aqui o monotrilho, Bota fé. que é ali que vai pra Oratório, né? Uhum. E tem aqui a Anhamelo. Anhamelo aqui, opa. Anhamelo aqui. Anhamelo. Aqui é a... Meu Deus. Aqui que era a rua ali, onde saía lá na Vila Ema. Além de tudo, Tô tentando fazer um mapa, eu não sou bom de mapa, eu não sou bom de mapa, ó. Mas assim, eu tô tendo só as referências, assim, né? Que eu lembro. Mas E essa região. daí era próximo de São Caetano. Aham. Eu falei, queria conhecer, falar muito de São Caetano. Não sei por quê, porque talvez, como eu falei, porque o time na época tava estourando, entendeu? Uhum. Só que engraçado, cara, depois que eu fui conhecer São Caetano, depois de um tempo, que eu acabei me tornando membro da Academia Popular de Letras de São Caetano. Que legal. Caraca. Que legal. Então, inclusive eu participei lá de 2 exposições pela o Vitrine de São Caetano, que são artistas ali locais, né? Uhum. E na Pinacoteca de São Caetano. Então, assim, começou a criar meio que um boom, assim, comecei a ocupar espaços que eu não acreditava que eu poderia ocupar. Que eu falei, nossa, tô na Pinacoteca de São Caetano, um trabalho meu aqui, Legal. eu tô aqui como um membro da Academia Popular de Letras de São Caetano, um livro meu tá numa biblioteca, então você começa, sabe, acreditar no negócio, sabe, você começa a querer fazer, querer se dedicar, entendeu? Uhum. Então teve todas as suas dificuldades, mas teve muitas conquistas importantíssimas, entendeu? Escuta, a Academia Popular de Letras seria como a Academia de Letras de qualquer município ou ela tem um viés mais social, por pensar que tem essa palavra no título, Academia Popular de Letras, porque eu não conhecia, por exemplo. É num viés mais social, Aham. onde os artistas da região ali, né? Um viés da realidade, né? Não dá nem pra falar mais pessoas ali, social, né? frequentadores do espaço, pessoas emergentes aí, né? Que estão nessa cena aí, poética, literária, né? Contemporânea. Mas é uma iniciativa municipal. É o Ou pessoal é que dos coordena. artistas? Dos artistas, né? O pessoal que coordena lá, Artistas bibliotecária. independentes, mais uma vez, levantando, capinando tudo pra fazer acontecer, né? Então é a literatura contemporânea, né? É a arte que está dialogando com a nossa realidade. Então, ou seja, hoje muitos movimentos aí estão, né, dentro de uma proposta de um rompimento, vamos dizer, tanto estético como, como posso dizer, de ocupação, de estar, de pertencer, entendeu? Eu tenho uma pergunta. Diga. Quais são as suas expectativas com esse movimento que a gente ainda não sabe se é uma continuação do modernismo, se não é, se a gente já está num novo movimento e a gente não sabe o nome. Quero saber o que você pensa sobre isso. Você quer agregar na pergunta? Não, é que eu curso letras. Isso pra mim, eu já fico assim, ó. Ai, Eu faço nervosa. letras. E aí, ver você como parte de uma academia popular de letras é muito grandioso. Isso partindo de uma estudante que tá ali na parte da acadêmica, né? Que vê isso de uma maneira mais de pesquisa e tudo mais, que a gente entende esses autores como referência. Então você é uma grande referência. Fazer parte de uma academia popular é uma coisa muito grande mesmo, sabe? Agora vamos pra pergunta da... Vamos pra pergunta da Carol, que eu fiquei animada também. Legal, legal. Tipo, só contextualizando sobre isso das academias, né? Na minha cidade, a cidade onde eu vim, Campos dos Goytacazes, tem uma academia. Não era um lugar onde a gente tinha acesso. Não É no Rio, né? É no interior do Rio. Eu só pegar um gancho aqui, Carol, porque eu tô fazendo uma residência artística. Ah, que legal. Pela Bienal Black, né? Pela Bienal Black de Artes. Ah, Então sim. tem uma Bienal de arte negra. Aham. Estamos na terceira edição. Da luta à resistência, estamos aí, ó. Aí Então sim. potencializar a arte negra, a produção de artistas negros, né? Então, Ali, ó. Aí, ó. Pessoal, Você aí. Bienal Black, então acho que convido todos a conhecerem a Black Brasil Art. Assim, artistas da nova geração aí, arte contemporânea, arte preta. Então acho que é importante, né, as pessoas conhecerem e se situarem do que está acontecendo, né? Então, desse movimento. Eu tô participando dessa residência artística e como a Carol citou, né, Campos dos Goytacazes, tem um dos orientadores que é de lá, do Rio. Que legal, que Maravilha. legal. Olha que Do chique. seu interior, da Ai, sua roça, foi tudo. Mas eu achei legal, assim, porque Aham. nesse encontro que teve,
né? Que são 5 eixos, né? 5 peles, né? Então a gente trabalha muito essa questão da decolonização, né? Então a gente está trazendo isso para o campo artístico. A gente cresce essa ruptura. Como está sendo essa produção artística, né? Uhum. Então, meio que, pô, tem algumas provocações que são muito interessantes. Uhum. Daí eu até participei esses dias, falei sobre a questão de estarmos, Uhum. de ocuparmos espaços, né? Como a nossa arte está sendo vista. Uhum. Sim. Então, vai de você criar referências, criar uma linguagem, né? Porque a gente está dentro de eu percebo hoje, era pós-modernismo, né? Mas dentro Eu nem sei dessa era pós-modernismo, já vieram tantos movimentos, né? Que a gente está caminhando para uma cena que está sendo bem interessante. Uhum. Porque, que nem eu, na época de escola, eu não tive contatos com escritores periféricos contemporâneos. Então, assim, eu sempre estudei os clássicos. Chegava na escola, tinha que ler os clássicos. Exato. E hoje a gente tem a Lei 11.645 que garante literatura afro-brasileira e indígena nas escolas, né? É obrigatório, é uma lei de obrigatoriedade, né? Então você que é aí estudante, você que trabalha aí com educação, quando alguém vier querer cotar o teu projeto de pedagogia e livros antirracistas, se paute na lei, que a legislação vem para garantir isso pra gente, para que outros jovens tenham acesso aqui ao seu livro, a máquina de pensamentos, e vai ter um Entendeu? próximo lançamento também, né? Bem em breve, um lançamento novo aí. Porque esse ano são 15 anos, né, Carol? 15 anos de estrada aí na literatura, na poesia. 8º livro a caminho. Oh! Não é pouca coisa, não! 8º, amor, não é o O mais primeiro. interessante, porque assim, né, que como você falou sobre a cena, né? Aham. Então, assim, eu luto dentro de um contexto para promover assim, uma arte libertária. O que seria uma arte libertária? Conta lá pra galera. A gente romper com padrões, a gente criar mecanismos para que a arte chegue para todos, entendeu? Acho que um fazer artístico consciente, um fazer artístico social. Então a gente romper com algumas estruturas, com alguns cânones ainda, sabe, que eu acho que estão muito impostos na arte brasileira. Então a gente tinha um pouco dessa visão eurocêntrica, sabe, do que é a arte, deixá-la mais livre, sabe? Então, dialogar com os grupos, sabe? Com as comunidades, com as pessoas que não têm acesso. A gente precisa ainda no nosso país criar uma comunicação mais ampla com as pessoas que não têm acesso, né? A arte é esse fazer artístico contemporâneo de hoje. Esse nosso fazer artístico. No nosso tempo. A gente tem uma responsabilidade muito grande com o nosso tempo, com as pautas de ações afirmativas, né? E fazer com que esse pessoal que não tem acesso veja essa literatura como quem escreve também. Porque você enxergar, por exemplo, outro jovem preto que está ali e lê o livro do Hugo Paz, e ele saber que o Hugo Paz era um artista periférico e era um artista preto. Que essa que é fazer com que essas pessoas acreditem que é possível, né? Acho que esse é um dos seus papéis, dos nossos papéis. Porque eu vejo assim, não só o papel, por exemplo, de você produzir uma obra. Ou falou um livro, ou uma obra de arte mesmo, ou a performance, que agora estou trabalhando dentro desse nicho, né? Uhum. Então, trazer a poesia para esse campo teatral. Então, foi uma coisa assim que eu fui, sabe, pegando pontos ali que na mente, opa, vamos arriscar, vamos fazer. Então, fui pesquisando, fui, sabe, tenta aqui, tenta ali, você vai tentando, né? Procurando caminhos. Então, eu vejo que a gente precisa criar uma comunicação. Então, ampliar, sabe? Acho que é ampliar. E que nem esse livro mesmo, esse livro que eu tô para lançar. Olha que interessante, eu peguei, acho que é o primeiro livro que eu escrevo dentro dessa proposta. Então, por exemplo, tem poesias que eu fiz dentro do meio do campo performático, assim. Então já meio que Você usa intencional. performance como processo de pesquisa ou processo de construção de poesia, é isso? Tô tentando entender, não sei. Por exemplo, assim, eu escrevi um texto,
uma poesia, ou um pensamento, poema mais curto, poema mais rimado. Eu pego, por exemplo, eu escrevi esse texto. Eu vou ensaiando ele, vou tentando decorá-lo e vejo onde eu vou encaixar esse texto. Qual vai ser a dinâmica que eu vou usar? Uhum. Então, antes tinha muito isso, eu chegava, escrevia, depois, vou no sarau, vou declamar, ver como que fica. A proposta do livro novo tem alguns poemas que eu já trabalhei, que nem tem uma poesia que eu fiz sobre o Steve Biko, né, que foi ali um grande militante ali da década de 70 na África do Sul, que ele lutou contra o apartheid, meio que o antecessor do Nelson Mandela. E eu escrevi, tem um boneco, a Bayomi, que eu tenho, né? E eu lembro que quando eu comprei esse boneco, eu usava ele na performance, né? Então, ainda uso na performance, né? Eu pego, por exemplo, põe ele no pedestal, amarro ele no pedestal e fico meio que no diálogo, né? Como fosse outra pessoa ali, conversando. Então a gente fica ali, ó, meio que numa comunicação ali, numa conversa, numa provocação. Daí, eu escrevi esse texto do Steve Biko já com essa proposta de fazer uma cena poética. Então, por exemplo, tem uma música um texto que é sobre o reggae. Então eu falei, deixa eu ver como vai sair. Peguei o violão lá, falei, deixa eu ver o que dá pra fazer. Como eu falei, não sou músico, tá, pessoal? Já tira essa responsabilidade de cima de mim, hein? Uhum. Daí eu vou arriscar, falei, deixa eu ver, vai, na nota, daí você escreve, vai meio que pontuando ali, anotando, opa, essa nota dá, vamos ver, nessa batida, então, meio que nesse processo. Então, por exemplo, tem um poema que chama Canto de Luta. Aham. Daí eu tenho um mini atabaque, né? Mais ou menos assim. Ah, que legal. Eu falei, comprei em Salvador. Tinha ido pra Salvador em 2022. Daí, falei, vamos ver o que dá pra fazer. Daí comecei a escrever um texto e ir lá com o atabaque. Fui lá ver como que eram as batidas, né? Falei, deixa eu ver como que são os toques, né? Pra ver o que eu consigo fazer aqui, alguma referência que eu preciso, né? Uhum. Daí eu pesquisei o toque de Jexá e comecei a fazer. Então, eu construí alguns textos nesse processo. Já pensando no jogo teatral, na performance. Então, foi uma coisa muito nova pra mim, entendeu? Você fala que você não é músico, mas todos os seus processos vêm de um estudo sobre música. E outra? Foi atrás de referência ou não? E outra? E outra, entendeu? Com também processos criativos que te conectam à sua ancestralidade, né? O material aí, que é o instrumento, a tabaco como percussão. Tem o pandeiro, às vezes ganzar. Tá vendo? Ai, mas eu não sou músico, músico, né? Sério, assim, não tenho um estudo musical, campo harmônico, partitura, melodia, isso já... Entendo. Isso aí já fico perdidão, assim, entendeu? Então eu vou mais entendo. Eu vou Pro tentando ser processo autodidata, eu vou criativo, né? tentando. Não é técnico, não é? Não é um negócio Técnico muito tem essa... técnico. Mas enfim. Mas, tipo assim, o importante é o fazer, né? E o fazer tá em você e tá nisso, né? A gente, quanto artista independente também, a multilinguagem, ela vem como uma urgência, não é nem só uma potência, uma urgência, né? Porque se a gente não fizer, ninguém vai pegar pra fazer. Então a gente tem que saber de tudo um pouco, se autoproduzir, saber um pouco sobre canção, um pouco sobre técnica de microfone, de tudo. E eu já quero estar começando a aprender essas coisas mais de mesa de som, porque é importante, né? E é caro contratar outras pessoas também pra fazer, sabe? Se a gente não tem... Eu quero é que me contratem. Só que assim, olha que interessante até falar pra vocês, né? Quando eu comecei o projeto, assim, é interessante quando vem aquele boom. Aham. Então, uma vez eu fui era uma oficina de criação poética, Me chamaram pra ir lá, falaram, e aí, o que você acha? Você quer participar? Quer coordenar? Eu falei, eu nunca participei. Mas vamos ver como que é. Daí, o pessoal lá escrevendo e tal, eu falei, eu não tô conseguindo escrever nada, não tá saindo nada. Fiquem livres. Soltem, deixem que ponha pra fora o que vocês estão sentindo. Uma escrita livre. Mas que tá livre. Falei, eu não sou assim, oficineiro, entendeu? Eu nunca participei, eu nunca fiz, então, mais tranquilo, vamos trocar ideia, acho que é isso, essa troca. Daí eu falei, não consegui. Porque tem hora que eu não consigo, dar aquele entrave, assim, sabe? Aquele bloqueio, então eu falei, não tá saindo. E às vezes do nada começa a surgir ideias. Vindo pra cá, pra vocês terem ideia. Eu já tô com uma ideia de fazer um livro, isso que eu nem lancei meu 8º, o que tá pra sair. E de repente, por exemplo,
frases, pensamentos, escrever alguns contos, né? E trabalhar as vivências urbanas e cotidianas que eu vivenciei. Então, tentar trabalhar por essa linha, por essa perspectiva, porque que nem, volta um pouco da época que eu tive contato com o hip hop, o grafite, pô, foi uma escola pra mim, o rap e o grafite foram uma escola pra mim, de suma importância pra, pô, hoje, se a minha poesia tem essa coisa do protesto, do manifesto, da abordagem que eu utilizo, dos mecanismos, opa, comecei já a ter essas referências, assim, vindo pra cá, pessoal, entendeu? Vindo pra cá, falei, meu, por que não posso? Eu tava querendo escrever um romance, mas por que se eu fizer esses recortes? Pô, pega um pouco ali, um conto, falei, puta, eu nunca fui escrever muitos contos, mas por que não arriscar? Entendeu? Você escreve mais à mão ou digitando? Depende. Depende do dia, né? Porque às vezes no papel. Do lugar, Então, assim, que nem eu, sem querer, eu escrevi uma música esses dias aí. Falta terminar, mas falta pouca Sem coisa. querer, ai, Não, essa mas sem música, querer. sem querer saiu uma composição. Eu acho que vai ser uma música. E escrevi uma música. Mas assim, o que acontece? A ideia, quando eu escrevi esse texto, é pra fazer uma música. Mas eu não sei, de repente, ela pode ficar mais... dar mais certo, de repente, declamando, a performance. Então, eu gosto de arriscar. Eu gosto de trabalhar a experimentação. Então, meu processo criativo, ele é muito lúdico. Então, por exemplo, meu poema, ele pode estar aqui, ó. Ele pode estar encaixado assim agora. Tá de uma forma, estruturado assim. Depois ele pode mudar. Então, gosto de trabalhar a experimentação. Então, porque eu vou muito do que eu tô sentindo. Do que o meu corpo tá pedindo, do que minha mente. Então, ou seja, de repente eu vou declamar uma poesia que tem um gesto, né? Eu vou trabalhar mais gesto. A composição do corpo, né? Outras mais aqui, ó. Mais cadenciando a fala, ó. Aqui, eu tô... Então, vai depender muito do que vier na hora, entendeu? Tinha tido esse estalo pra te perguntar antes, quando a gente tava falando sobre os seus textos que são performances, né? Mas aí acho que você acabou respondendo um pouco agora. Eu ia perguntar se quando vem a música, quando vem essa performance mais teatral do seu texto, se você tem o objetivo de deixar ele mais visual, assim, para as pessoas mesmo, assim, que estão acompanhando a sua arte. Ou se é mesmo do seu sentimento. Ah, essa poesia, ela parece ser uma música, ou daqui a um tempo ela vai parecer ser uma performance. Tipo, como que é isso pra você, na sua cabeça? Que nem quando eu comecei, eu nem falei, às vezes vem as ideias, vão brotando ali, aleatoriamente. Então, frequentando os saraus, declamo uma poesia, toma outro. Vamos arriscar agora fazer esse com pandeiro. Vamos ver como fica esse com pandeiro? Daí que nem, a minha mãe tinha ido lá pra Maceió, se eu não me engano, em 2016. Eu não me lembro bem o ano. E ela trouxe um instrumento indígena, o pau de chuva. E ela falou pra mim algo. Eu trouxe pra você esse instrumento, que eu sei que você tá trabalhando, né? Essa pegada da performance. Vê o que você acha. Eu falei, vou ver, né, mano? Vamos ver o que dá pra criar. Então eu fiz um texto sobre a África, não é? E então eu ia lá com esse pau de chuva. Só que depois eu coloquei o ganzá, que é o som mais forte, né? Então eu falei, acho que então vou colocar o ganzá aqui porque o pau de chuva é aquele, né, aquele instrumento mais... Sim. Reproduz a chuva. Mais a chuva, mais cadenciado. O ganzá dá aquele... né? É mais forte, né, o som dele. Daí, então, ou seja, você vai experimentando um pouquinho, um pouco ali. E hoje eu trabalho dentro do campo visual. Eu falo, não, eu quero colocar, por exemplo, no teatro, como eu já apresentei no teatro. Só que eu não esperava. Só que, assim, foi uma ideia meio louca da minha cabeça. Eu falei, jogar isso para um teatro. Então, pensei, eu não sou ator. Como que eu vou fazer? Vai que eu consigo fazer. Então, eu tive que meio que me descascar ali, dentro do processo. Mas você é performer é artista da cena, né? Eu acho que artista da cena dá conta das coisas, assim, Com certeza. né? Cara, mas assim, foi um risco, eu tive que correr o risco, porque A gente tem que se arriscar, né? quando me jogaram no palco, eu falei, vou arriscar, ver o que vai dar. Então, eu falei, caramba, mas eu não sendo um ator, mas a performance ela pode ocupar diversos espaços, Com certeza. dispositivos, eu posso fazer uma performance na rua, no metrô, na escada, no quintal de casa, eu posso estar em diversos territórios. Então eu falei, vamos ver. A Então, performance é foi sobre o fluindo. território, né? É sobre o lugar que a gente escolhe pra fazer também, né?
E sei lá, eu leio performance dessa ordem de processo criativo mesmo, né? Escolher o espaço que você vai fazer isso surgir, eu acho que é uma potência. Eu pesquiso mais performance como prática de itinerância, de comédia de rua, assim. É um pouquinho do que eu entendo, assim, né? Que escolher o território que você vai fazer, seja o teatro, seja fora dele, é uma potência para construir aquilo que vai fazer, que vai surgir na hora, né? Que é, você havia perguntado, né, do campo visual. Hoje eu procuro, né, não são todos poemas, mas tentar trabalhar dentro desse campo visual. Desde quando o poema tá sendo criado. Alguns, depende muito do momento de inspiração. Então, como eu falei, esse texto que eu comecei a escrever essa semana, então eu já pensei no campo visual. No caso, vamos trazer pra música, como vai ser? Entendeu? Só que, olha como são as coisas. Esse texto que eu comecei a escrever, eu vou trabalhar com ele dentro de uma música que eu havia feito, eu apresentei alguns espaços. Agora eu vou pegar esse texto e jogar ali, dentro dessa dinâmica, pegar os acordes ali dessa outra música. Então vou meio que fazer uma troca, vou fazer um teste ali, vou fazer uma experimentação para ver como fica. Entendeu? Talvez mudando uma coisa ou outra ali. Então, que nem eu comecei um processo. Mas não quer dizer que eu vou com ele até o final, por exemplo, numa apresentação. Pode ser que vire outra coisa. Pode mudar. Vocês vão numa apresentação minha hoje, que, por exemplo, o poema O Que Sou, que foi o primeiro poema que, como eu falei, que participou dessa antologia. Hoje eu tô fazendo ela com o boneco Abayomi, antes não tinha. Então o boneco entrou agora. Então eu falei, não, vou tentar usar aqui. Poxa, que legal ouvir um pouco do seu processo criativo. De verdade, assim, está chegando o nosso tempo de estúdio aqui. A Vital tem mais alguma pergunta para fazer? Ou... Podemos ir. Podemos ir? Então vai com você, Vital. Bate-bola, jogo rápido, pra gente ter uma noção de Hugo por Hugo quem é, né? Bate-bola. Vou perguntar, você responde. Um livro. Não vale esse seu. Pode ser o Grandes Sertões Veredas. Grandes Sertões Veredas. Uma música. Uma música. Palco. Ai, eu amo esse palco. Vai. Um filme ou uma série. Invictus. O que é arte pra você? Eu acredito que a arte seja romper com o que foi imposto pra gente. É você transformar a sua realidade. Acho que a arte é você sair do senso comum, entendeu? Você migrar por outros territórios que te levem a refletir sobre o seu tempo. Caramba. Muito bom. Muito Para forte. encerrar aí nessa ideia de arte como ruptura, queria convidar você a ler uma poesia ou recitar que você tem interesse do seu livro para o nosso público da juventude ouvir um pouquinho sobre o Hugo Paz e o que é essa arte de ruptura que ele faz com as palavras. Bom, esse poema aqui é do ano que eu nasci. Se eu não me engano, ele foi feito... porque eu lancei esse livro na pandemia, né? Em 2022 ainda estava ainda. E qual é o poema? 1987, que foi o ano que eu nasci. Vamos lá, então. Numa madrugada fria, nasce a poesia, estampada no porto de uma nova alegoria. Era o poeta que surgia nos braços do mundo, por entre a tempestade de incertezas. Mas o que ele não sabia é o que a se tornar chegada também se tornaria arte e poesia. Oh, com vocês, Hugo Paz. O arroba das suas redes sociais, Hugo. @Hugo Rodrigues Paz. Facebook, Hugo Paz também. Convido a todos também a conhecerem meu blog, retratosdehugopaz.blogspot.com. Recanto das Letras, para conhecer também, tem alguns textos que eu publico lá. No Recanto das Letras, então quem colocar lá na internet, lá no Google, põe lá Recanto das Letras, na barra autores, põe lá Hugo Paz, deixa eu ver, Artere, tem um site Artere também, que eu posto algumas coisas, que é um site de artes, né? O Artere é ARTTERE, com 2 T's. Artere,
Recanto das Letras, Hugo Paz. Artéria também, Hugo Paz. Quem quiser também entrar no YouTube lá para ver outros vídeos também, põe lá artista Hugo Paz, escritor ou poeta Hugo Paz. Daí tem algumas coisas também. E quem quiser trocar, estamos aí, né? Então, Manda um e-mail, manda uma mensagem, artista acessível. sim. Quem quiser, inclusive, Convidar para sarais. sarau, escola, tem muitos projetos em escolas, ONGs. Né? Então, você tem uma ONG aí, A formação Pode- também, né? pode Oficina chamar de também. poesia. fazemos umas oficinas, bate-papo, até performance. Então, você que tem um teatro, tem um centro cultural, tem um espaço que você queira apresentar, né? Conhecer nosso trabalho, apresentar aí a arte de um artista periférico. Então, aí. hugopaz11@yahoo.com.br. Então, tá aí. Ó. As redes sociais, Vou chamar e-mail, lá pra tudo. biblioteca. Pode chamar, Vou pode chamar. Tem muitos projetos em bibliotecas. Inclusive, eu participei do projeto Biblioteca Viva Uhum. em 2018. Eu vim até aqui numa biblioteca da Zona Norte, agora esqueci o nome. Uhum. Ah, tudo bem. Você Agora ainda vai esqueci. passar por muitas, fica tranquilo. Eu vim numa escola aqui também, na frente do metrô Santana. Que legal que você Tudo. está circulando pelos territórios, Hugo. Tem que ir Em lá no breve Capão que Redondo. abre mais caminhos. Que... Né? Tem que ir pro Capão Redondo. Ah, Também, eu lancei meu terceiro livro lá, o Rastros de Palavras, em 2011, lá na Vila Fundão, no Salão da Vila Fundão. Ah, do lado de casa. Show. Participei na Coab também, lá na Coab lá do Adventista? Capão Redondo. Também Adventista. participei de um evento lá, pessoal. Show. Suas redes sociais, Vital. Vital.rbr no Instagram. As minhas redes sociais são no Instagram, @CarolPetrucci, com 2 6 no final. E para você continuar acompanhando esses episódios que a gente gravou aqui na 27ª Bienal Internacional do Livro, não só esse como outros que já vieram e que ainda vão vir, segue lá, @castpodjovem. Muito obrigada. Encerramos mais um dia hoje com Hugo Paz esse episódio. Salve, salve! Pode, jovem!